Eu quero começar esse vídeo aqui com um ditado que vocês já ouviram provavelmente, que é: errar é humano, persistir no erro é burrice. Eu já pensei que a gente estivesse lidando com desonestidade, que a gente estivesse lidando com erro, mas agora estou me convencendo que a gente está lidando com burrice pura e simplesmente. E não dá para usar eufemismo aqui, não dá para usar nenhum termo indireto, não. Parece ser burrice mesmo, burrice grande e séria. Talvez vocês se lembrem do caso envolvendo o Nando Moura, no qual eu apontei algumas falácias dele e menciono a falácia do non sequitur. Então esse termo, o sequitur, virou uma piada na boca do Nando Moura. Ele tem usado esse termo aí para me ridicularizar, como se eu tivesse pronunciado errado e ele pronunciando certo, que segundo ele a pronúncia é sequitur, sequitur, sei lá como que ele pronuncia. Ele tem feito várias postagens tirando sarro de mim, afirmando que eu disse sector, ou que estivesse pronunciando incorretamente, né? Sei lá o que ele quer defender com isso, mas ele tem usado isso para me ridicularizar. O que na verdade se volta contra ele, porque quem está fazendo o papel de ridículo é ele, e a gente vai entender agora de maneira incontestável, sem nenhum tipo de dúvida, que ele está errado. E pode parecer preciosismo isso, que a gente está se detendo em detalhes, em coisas insignificantes, quando na verdade isso é importante, porque isso demonstra a burrice do Nando Moura e a falta de caráter dele, a incapacidade dessas pessoas de reconhecerem que estão errados. E claramente errados e objetivamente errados. Para começar aqui, eu vou citar um trecho de Lucas, do Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 49. Então diz em português o seguinte: disse João: Mestre, vimos um homem expulsando demônios em teu nome e procuramos impedi-lo porque ele não era um dos nossos. Aqui está em português, não tem dúvida nenhuma, né, da pronúncia das palavras, nada disso. Eu vou colocar para vocês aqui uma versão em latim da Vulgata, que é a tradução do latim do Novo Testamento. Então a gente tem esse mesmo trecho aqui, e em alguns textos clássicos, em algumas versões, em algumas publicações, eles põem acentuação, porque nem sempre é muito simples você saber onde está a ênfase, onde está a tônica das palavras latinas, porque tem várias regras diferentes, mas em alguns textos você encontra acentuação para facilitar a tua vida. Então você tem o texto aqui em latim, dessa versão aqui dos evangelhos em latim. É uma versão do século XVIII. E aqui você tem aqui, olha, Lucas 9, versículo 49. Respondens autem Ioannes dixit. Praeceptor, vidimus quendam in nomine tuo eicientem demonia, et prohibuimus eum, quia non sequitur nobiscum. Olha aqui embaixo, aqui, olha, esse trecho. Quia non sequitur nobiscum. Tem um acento no sequitur. Tem um acento ali, sem dúvida nenhuma. Não estou inventando, não estou criando isso. Você encontra ali, olha, non sequitur nobiscum. Quia non sequitur nobiscum. Como na tradução em português, porque ele não era um dos nossos. Porque ele não seguia Jesus. Non sequitur é não segue. Então essa pessoa que expulsava os demônios não seguia Jesus. Tudo bem, é um texto aqui. Vamos ver outro exemplo aqui, que é um breviário também do século XVIII. E aqui você tem vários exemplos, com acentuação. Então aqui, olha, primeiro exemplo aqui. Ego sum lux mundi, qui sequitur me non ambulat in tenebris. Eu sou a luz do mundo, quem me segue não caminha nas sombras. Que é do Evangelho de João, isso. Capítulo 8. E aqui embaixo você tem outros trechos, né? Qui mi inquit sequitur, e depois embaixo aqui, qui sector me, mais embaixo, qui sector abebit, modo sequitur, mais embaixo aqui, modo sequitur persidem, e todos estão acentuados para indicar onde está a tônica. Não tem dúvida, não tem dúvida. Aqui você tem acentuação nos textos para indicar para o leitor onde está a sílaba tônica de sequitur. Outro exemplo que é um missal da Igreja Católica aqui, também com acentuação para facilitar a vida das pessoas. Ego sum lux mundi dicit dominus, qui sector me abebit lumen vitae. Você tem ali, olha, a acentuação também para facilitar a leitura. Sem dúvida nenhuma. Você tem um outro exemplo aqui que é das Ecoglas, ou chamado também Bucólicas de Virgílio, do poeta latino. Então você tem o texto aqui sem acentuação. Torva leauna lupum sequitur, lupus ipsi capellam, florentem quitissum sequitur lasciva capella. E depois, embaixo, você tem a acentuação para explicar como lê e como traduz, né? Então você tem aqui, olha, sequitur lupum, persegue o lobo, ou segue o lobo, e sequitur, busca por. E tem acentuação para facilitar a vida das pessoas. Então não tem dúvida nenhuma que a tônica, que a ênfase é em sequitur. Não tem dúvida isso. Você está nos textos aqui com acentuação para que vocês saibam. Mas você pode dizer assim, Henry, mas a gente não fala latim no Brasil, a gente fala português. Talvez o Nando Moura esteja falando certo em português. Sequitur, sequitur, sei lá como que ele pronuncia. E aqui vem a parte mais engraçada de todas. Porque eu fui pesquisar como é que pronuncia em português isso.
e encontrei vários dicionários jurídicos aqui, que vocês sabem que o juridiquês, né, a linguagem jurídica, vocês têm várias expressões, várias palavras latinas que são usadas cotidianamente, né, nos textos e nas defesas deles. Então, nesse dicionário jurídico, você tem alguns casos aqui que vocês podem ver, né? Primeiro eu vou ler aqui alguns exemplos em latim mesmo, no latim reconstituído, depois a gente entra em como se pronuncia em português isso. Então, você tem o caso aqui, actor rei forum sequitur. E depois tem aqui, ó, escrito lesse em português, actor rei forum sequitur. Então é engraçado que mesmo em português, como ele está me ridicularizando, se pronuncia sequitur. Então em latim é sequitur e em português sequitur. Esse primeiro dicionário é o dicionário jurídico brasileiro do Washington dos Santos, publicado pela editora Del Rey. Aqui você tem o site da Lex Magister, que é uma editora jurídica também, e eles têm um dicionário online que vocês podem consultar também e que tem as pronúncias das palavras em latim em português. Então vamos ver um caso aqui. Mesmo caso. Actor rei forum sequitur. O autor deve seguir o foro do réu. E daí você tem ali embaixo, olha, lesse. Actor rei forum sequitur. Um outro livro que se chama Redação Jurídica, de Estevão Zizi, e você também tem aqui o exemplo. Actor rei forum sequitur, pronúncia actor rei forum sequitur. Então aqui, olha, você tem um caso objetivo de erro do Nando Moura, erro claro, e que ele usa para me ridicularizar, para me atacar, publicando ali non sequitur. Sendo que, na verdade, em português seria non sequitur. A pronúncia em português seria sequitur. Por incrível que pareça. Na verdade, nem por incrível que pareça, por obviedade, né? Porque a tônica em latim é em sequitur. A tônica em latim é no sé. Então a pronúncia em português só reproduziria a palavra latina. E por que isso é importante? Porque isso demonstra, para mim, a burrice monumental do Nando Moura. E porque ele erra, talvez por equívoco de fato, talvez por ser mal intencionado, e repete isso a um ponto exaustivo. É alguém que não aprende com o erro. A burrice venceu, gente. A burrice venceu. Jamais pensei na minha vida que pessoas teriam orgulho de ser burras. Jamais pensei. Eu fico pensando em quem é professor em sala de aula hoje, e eu lamento muito a posição que vocês estão. Porque a burrice venceu. A burrice venceu. Essas pessoas agora, esses alunos, vão aprender com essas pessoas errado na internet e vão chegar em sala de aula e contestar vocês. A burrice venceu. E são pessoas tão burras que elas são incapazes de perceber quão burras elas são. Isso se chama efeito Dunning-Kruger. Que a pessoa é tão incapaz que ela não consegue distinguir a incapacidade dela. Ela erra, persiste no erro, e persiste no erro, e persiste no erro, demonstrando a sua burrice. É burrice isso. Não existe outra palavra no dicionário para definir isso. É burrice. É simples e pura. E a gente sabe que esse não é o único caso. Esse é um caso aqui no qual eu tenho documentos comprovando aqui, né? Tenho livros, tenho material de referência que pode comprovar isso de maneira clara e irrefutável. Não tem o que contestar aqui. Você tem o Novo Testamento em latim que mostram aqui como é a ênfase, onde está a ênfase, onde está a tônica da palavra. Não é algo aberto à interpretação. Não é algo aberto à dúvida. E mesmo assim a pessoa insiste dia após dia nisso, nesse erro, nessa burrice. É contra isso que a gente está lidando, pessoal. É burrice. A gente está lidando com burrice. Às vezes eu acordo e penso assim, gente, por que eu estou aqui fazendo isso? Os brasileiros escolheram esse mundo. Eles escolheram esse retrocesso da Idade Média. Eles escolheram a burrice. Eles escolheram a ignorância. Foi uma escolha, talvez inconsciente, mas foi uma escolha dos brasileiros. Então deixa eles voltarem para a Idade Média. Deixa eles se afundarem na ignorância. Por que eu estou fazendo isso? Mas, por outro lado, eu penso que tem muita gente, mas muita gente que não escolheu isso. E agora está mergulhado nesse mar de burrice. Então é por vocês que eu faço isso. É por vocês que não querem voltar para a Idade Média. E nesse caso aqui do latim, gente, isso aqui não é latim avançado. Como eu disse para vocês anteriormente, eu fiz 2 anos de latim. Isso aqui se aprende nas 3 primeiras aulas do latim. Pronúncia. Não é algo avançado, não é algo que você vai aprender depois de 2 anos. É algo que você aprende nas 3 primeiras aulas. Se você fez 2 aulas de latim, você já deveria saber como pronunciar as palavras. Não é algo que exige esforço, que exige um grande conhecimento da língua, não. Não é algo. Se ele tiver alguma dúvida em relação a isso ainda, pode me mandar uma mensagem aqui. Eu indico alguns professores de latim para ele poder consultar e tirar a dúvida. Mas não, a burrice é imperativa. A burrice é maior. A burrice é maior do que a vontade de aprender, do que a vontade de saber o que é de fato as coisas. As pessoas escolheram a burrice. Elas estão diariamente escolhendo a burrice. E aqui você tem uma outra relação também de como eles lidam com o erro, com o equívoco, com falar alguma merda que seja claramente identificável. Eles jamais reconhecem o erro. Jamais aceitam que erraram. O que vai acontecer é dizer que foi uma hipérbole, uma interpretação, uma figura de linguagem, um exagero. Jamais é erro. Eles nunca erram. Mas se você errar, eles vão te atacar de um modo como se tivesse descoberto vida em outro planeta.
A gente aqui não pode cometer erros. Eles podem deliberadamente inventar doideiras por anos, como faz o Nando Moura, como faz o Olavo de Carvalho, por anos mentindo para as pessoas, inventando maluquices, e tudo bem. Aí é só um exagero, é só uma figura de linguagem, é só uma interpretação da realidade. É sério, gente. A burrice venceu.